Muito obrigado, Paulo, por ter me lembrado de gravar a aula. Você salvou minha vida. Valeu. Ainda bem que não tinha começado os slides, né? É só uma revisão por enquanto. Mas, enfim. Então, lembrar desses pontos aí, pessoal. Tá? Então, é um período instável, politicamente, como eu falei, socialmente. Por quê? E o social, ele vincula com o econômico. Como eu já falei para vocês, tanto o primeiro reinado como uma boa parte do período regencial, a gente tem um período entre ciclos econômicos. Tinha se encerrado o ciclo do ouro e o ciclo do café ele está tá engatinhando, tá em desenvolvimento. Então, ele vai pegar de fato, ganhar uma suma importância no Brasil a partir de 1850. Ele ganha uma certa importância a partir de 1840 e tal, mas tipo aquela coisa de bombar mesmo, de dominar a economia nacional a partir de 1850. E o Brasil a gente vai ver que ele cria uma dependência gigantesca do café. Desde aí do segundo reinado, como a gente vai ver depois, até a República Velha nós veremos essa dependência do Brasil em relação ao café, tá bom? Então, então a gente vai falar aí agora, vai continuar falando das revoltas regenciais, né? Então, as revoltas regenciais, elas são a demonstração de que havia essa grande instabilidade política no Brasil. Então, o fato do Brasil ter se tornado independente, como nós vimos, não mudou o status quo, ou seja, a sociedade tal qual ela é. Então, o Brasil continua uma monarquia ligado e preso às elites políticas, aquela elite latifundiária tradicional. Então, aquela estrutura de poder que havia no primeiro reinado, que havia no primeiro reinado, que havia no Brasil Império, ela perdura no Brasil agora independente, certo? Então, nós veremos que essas revoltas regenciais elas ocorrem muito em virtude justamente dessa marginalização da população, certo? Então, semana passada a gente falou da cabanagem, então, só relembrar rapidamente, então, são grupos marginalizados aí, ó, índios, negros, mestiços, pobres e livres. Então, eram pessoas que não tinham direitos políticos e, consequentemente, se eu não tenho direito político, eu não tenho representação política. Se eu não tenho representação política, eu acabo sendo cada vez mais marginalizado. Porque se eu não tenho um representante, quem vai olhar por mim? Né? Então, por isso, certo, que acaba que esses grupos excluídos, esses grupos marginalizados, eles ficam cada vez mais marginalizados. Então, os fatores, de maneira geral, nós vamos perceber que eles têm uma certa ligação, uma certa vinculação. A baixa condição de vida, ou seja, sempre, e isso é fato, se um país ele passa por problemas econômicos, as pessoas marginalizadas, as pessoas de baixa renda, obviamente são as que mais sofrem, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o status atual do Brasil. Então, enquanto tem gente passando a quarentena dessa pandemia dentro de uma mansão, tem gente que está na rua, né? E eu não sei por aí na região de vocês, mas aqui em João Pessoa aumentou muito o número de pedintes. E assim, foi um aumento exponencial. Por quê? Porque é um momento de crise econômica, é um momento de crise social, e esses grupos frágeis, fragilizados, economicamente, socialmente, sempre são os que mais sofrem. Tá? Então a gente percebe que tipo não é uma uma questão pontual ali do Brasil Império, né? Que isso é uma coisa que vai permear toda a história, e seja em qualquer lugar no mundo, vai ser dessa maneira, tá?
Outra coisa, o monopólio político e econômico da aristocracia rural. Beleza. Então, como eu disse, eles eram marginalizados, não tinham representação. E vamos pegar a realidade política brasileira atual. Esse monopólio político e econômico, ele mudou? Nós tivemos grandes mudanças de fato nessa realidade política brasileira? Ou não? Podem abrir o microfone e falar, viu? Fiquem à vontade. Ninguém? Quem faz parte da política hoje? É uma elite ou são grupos, né, marginais? Então a gente sabe que, tipo, esse monopólio político e econômico, ele continua, não é só mais vinculado a uma aristocracia rural, mas continua essa exclusividade, né? A gente tem essa hegemonia. Para vocês terem ideia, tem, né, lembram lá de José Bonifácio de Andrada, que foi um dos idealizadores, um dos caras que encabeçou a independência do Brasil, apoiando Dom Pedro I e tal, né? E isso, né? Exceções das exceções, né? E principalmente, Arnob, a gente vê mais isso em política local, em política municipal e às vezes estadual. Mas a nível federal, a gente não vê muito isso não, né? Às vezes até em estadual é mais um voto de protesto, como teve na última eleição para nessa agora não, né? Que elegeram agora governador não, na anterior, né? Elegeram para deputado estadual aqui Toninho do Sopão. Então, tipo, ali é uma exceção, porque você vai ver os caras são nomes de famílias políticas, que é o que eu ia dizer agora. Então, existem membros da família Andrada no Congresso Nacional Brasileiro desde que o Brasil se tornou independente. De 1822 até hoje, 2020, sempre que o Congresso Nacional esteve aberto, teve um membro da família Andrada no Congresso Nacional. Então a gente percebe, eu estou falando de 1822 e estou falando de 2020, estou falando que tem uma família que tem quase 100 anos, que está no Congresso Nacional. Então, qual é a alternância política? Quais são as mudanças políticas? A quem esses caras favorecem? Né? Então, assim, a nível municipal, a gente vê uma exceção. Às vezes a gente vê ali um cara mais simples sendo eleito vereador, sendo eleito prefeito, mas de maneira geral, a nível nacional, não existem muitas mudanças. Né? Infelizmente se prorroga aquelas mesmas famílias, aquelas mesmas oligarquias, aquelas mesmas aristocracias que permanecem no poder. Então, ó, o ideal republicano, certo? Então, a partir aí das revoltas regenciais, a gente tem um crescimento desses ideais republicanos, federalismo, certo? Que federalismo a autonomia das províncias, lembrando que não se chamava Estado ainda, mas províncias, e a ideia de democracia. A Revolução Farroupilha ela é um pouco diferente da maioria das revoltas aqui. Primeiro, ela ocorre no sul do Brasil. Todas as outras ou são norte ou nordeste, certo? Vão ter como participantes, principalmente, estancieiros e comerciantes. Estancieiros é a mesma coisa que fazendeiro, é uma nomenclatura que é utilizada lá no Rio Grande do Sul, em especial para os criadores de gado. São chamados de estancieiros. Então esses caras, né,
conseguem o apoio das camadas populares, mas o movimento vai ser liderado por eles. E o que é que motivou? Primeiro, o Rio Grande do Sul ele era composto quase que majoritariamente por políticos exaltados. E nós vimos lá nos aspectos políticos do período regencial que os moderados é quem se de fato se mantiveram, conseguiram se manter no poder durante boa parte do tempo, no período regencial. Então, como é que eu vou enfraquecer um governo? Vou atacá-lo economicamente. Por quê? Então, o que é que o governo faz? O que é que os regentes fazem para tentar feri-los politicamente? Aumentaram o imposto sobre o charque, né, que era o principal produto que saía, que era produzido, né, que, enfim, lá no Rio Grande do Sul. Carne seca, couro, enfim, aquelas coisas derivadas lá que se extraem lá do gado, de maneira geral. Então, se eu aumento o imposto, consequentemente, vai ficar mais caro o produto lá do Rio Grande do Sul. E aí era mais barato para os brasileiros, para o resto do Brasil, consumir os produtos que vinham da Argentina do que consumir esses que vinham aí do Rio Grande do Sul. Então, se eu diminuo o consumo, naturalmente eu vou ter um excesso de produção. Gerando um excesso de produção, eu vou gerar uma desvalorização do meu produto, né? Então, esses estancieiros, eles se sentem ameaçados diante disso. E aí é quando eles organizam uma revolução contra o Brasil. Então, vejam, é uma revolução que está lidando com grupos de elite, certo? Então, isso fez com que a Revolução Farroupilha durasse aí, 10 anos. Então, foi a que mais durou. Inicia ali ainda no período regencial e se mantém até o segundo reinado, tá? E tem algumas peculiaridades. Então, eu vou falar já do projeto político. Vejam que é a mesma coisa lá da cabanagem, república, federalismo e democracia, que a gente já debateu. E a Revolução Farroupilha ela tem algumas peculiaridades, porque de fato eles conseguem a independência do Rio Grande do Sul. Tá? Eles chamam de República Rio-Grandense. Expandem os seus domínios para Santa Catarina. E lá eles fundam a República Juliana. Então eram duas repúblicas independentes, a República do Rio Grande do Sul, República Rio-Grandense, e a República Juliana. E eles têm o apoio, eles têm muito dinheiro, né, porque a gente está falando de grupos de elite, por isso que eles conseguem manter essa luta. E um detalhe que é bem interessante é que, durante a Revolução Farroupilha, um revolucionário italiano chamado Giuseppe Garibaldi fica sabendo desses ideais republicanos e tal, aqui da Revolução Farroupilha, que estavam lutando contra a monarquia brasileira, né? E ele sai da Itália e vem para o Brasil para ajudar os farroupilhas. Aqui ele acaba casando com Anita Garibaldi, com Anita, né, que vira a sua esposa, né? Ele ficou conhecido também como o herói de dois mundos, né? Porque ele participou, né, dessas revoltas, dessa revolta aqui no Brasil, e também foi muito importante na Revolução, na consolidação, na verdade, desculpa, da independência italiana, tá? E, como eu disse, foi casado com Anita Garibaldi, né? E quando ela morreu, ele casou com uma italiana, né, para lá. Mas, enfim, tem uma série, já um pouquinho antiga, da Globo,
que retratou essa realidade da Revolução Farroupilha, que foi a Casa das Sete Mulheres. Historicamente ela é bem legal, se você desconsiderar ali os romances e tal, aquela coisa meio romanceada, né, que obviamente o cara precisa disso para vender, mas historicamente ela é bem interessante. O resultado é que, de fato, os farroupilhas, o governo brasileiro oferece um acordo aos farroupilhas, certo? E diz, ó, meu irmão, é o seguinte, vamos fechar um acordo, a gente acaba aí com essa guerra, com essa revolução. Eu acabo com o imposto ali sobre o charque, certo? Vai todo mundo ser anistiado, ou seja, os revoltosos farroupilhas, Bento Gonçalves, Bento Manuel, Davi Canabarro, eles não são punidos pelo governo imperial e muitos ainda foram anexados ao exército imperial com a patente que tinha no exército do Rio Grande do Sul. Então, de fato, foi a única revolução que teve resultados positivos ali durante o Império Brasileiro. Então, foi de suma importância essa revolução, a Revolução Farroupilha. Foi muito importante para o Brasil, principalmente por isso. Né? Por isso que eu falei, é uma exceção. Eles se revoltam, são grupos elitizados e eles vencem, de fato, o governo brasileiro. A próxima aqui, que é outra que tem as suas peculiaridades. Então, a Revolta dos Malês, certo? O contexto ali na Bahia, de 1835. E aí vamos ver, ó. Eram os negros, os escravos, tá? E os libertos, das etnias de cultura islâmica, em especial os Haussais e os Iorubais. E os Iorubais, eles se chamavam de malês, né? Os que vinham, né? Que era da palavra Imalê, que significa muçulmano na linguagem iorubá. Então, acabou ficando conhecido, né, popularmente no Brasil, os escravos de matriz africana islâmica foram conhecidos popularmente como malês. E, tipo, eles não concordavam com o tratamento que era dado aqui aos escravos, porque, assim, muitos dos escravos que chegavam aqui no Brasil não, na América de maneira geral, né, os caras eram filhos de reis, né, de líderes tribais na África. Então, quando chegava aqui, você tinha compatriotas, conterrâneos, e aí tipo, você pega um cara que era um rei lá e vira um escravo aqui. Então, gerava muita revolta de alguns dessas pessoas que serviam a esses líderes tribais, enfim. Então, eles não concordavam com o tratamento que era dado aos negros aqui no Brasil. Então, eles tentam organizar uma revolta com o objetivo de libertar os escravos, massacrar os senhores e os mulatos traidores. Quem eram os mulatos traidores? Eram os chamados capitães do mato. Então, o capitão do mato era o negro que era já liberto, que prestava serviço para um senhor, geralmente de escravos, com o objetivo de aprisionar os negros que tinham fugido. Então é esse cara. Então eles são considerados mulatos traidores. Para se comunicar, né, para organizar essa revolta, eles trocavam cartas em árabe, porque aí os portugueses não sabiam do que se tratava. Mas aí, como a gente está falando de grupos marginais, eles não têm a força para manter a revolta, né? Eles até eclodem o movimento e tal, mas são facilmente abafados pelo exército brasileiro, né? E aí não conseguem, de fato, o seu processo de liberdade como eles tanto almejavam. Então, se fôssemos analisar, então foi um dos primeiros, de fato, a gente vai ter ali os quilombos, enfim,
Mas a primeira, de fato, a revolta contra os senhores, que a gente vai ter mais forte aqui no Brasil e mais organizada, foi a revolta dos malês. Então, ó, revolta dos malês, exclusivamente questão dos negros, tá? Sabinada, aí ela tem algumas coisas até engraçadas, na verdade, né? É na Bahia também, e ela tem algumas coisas específicas. Então, primeiro, são camadas médias, tá? Então, é a população de maneira geral, não são os escravos, não é aquela galera excluída, é a população ali mediana, o trabalhador ali, o comerciante, é o cara que trabalha na repartição pública, enfim. Então, a primeira coisa que eles faziam, que eles eram contra, é porque é o seguinte: como eu falei para vocês, a Guerra dos Farrapos ela se arrastou ali por 10 anos. Então, o custo humano era muito alto. Para poder suprir, então eles saíam estabelecendo, como até hoje, né, na verdade, o recrutamento obrigatório. Desculpem. Então, estabelecido ali o recrutamento obrigatório para essa população. Então, eles eram obrigados a entrar no exército e lutar. Então, eles queriam lutar contra isso, né? Eles não queriam esse recrutamento forçado. E assim, quando a gente está em tempos de guerra, a população ela perde alguns direitos, ela passa por algumas situações que o governo exige uma reação da população, exige um esforço, digamos assim, da população. Durante algumas pesquisas, né, que eu fiz no Arquivo Público da Paraíba, que funciona aqui no Espaço Cultural José Lins do Rego, eu peguei um documento de um professor, né, que era Frei Alberto Sigismundo, e ele estava, o processo que eu peguei dele lá, de 1875, eu acho, 1876, eu não lembro bem, que ele estava pedindo a aposentadoria dele. Então ele diz lá, lecionei tanto tempo lá no liceu, lecionei tanto, tal, ele dizendo, né, ele dando os relatos dele, comprovando os documentos que ele tinha, né, servido, enfim, que já estava em tempo de se aposentar. E ele pedia também, nesse documento, uma reparação. Por quê? Porque durante a Guerra do Paraguai, o governo brasileiro ele cortava uma parte do salário das pessoas para que aquele dinheiro fosse usado no esforço de guerra. Era uma forma de economizar para que fosse gasto dinheiro no esforço de guerra, na Guerra do Paraguai. E ele, não, eu sempre fui um frei, sempre fui um pacifista, não concordei com aquilo, mas eu fui obrigado, foi retirado, e eu quero uma reparação pelo dinheiro que me foi tirado. Então, era um tempo de conflito, era um tempo de guerra, assim como era aqui a Guerra dos Farrapos. Então, as pessoas não tinham opção. Né? A mesma coisa hoje. Os marmanjos aí que forem completar 18 anos, enfim, ano que vem, tem que se alistar no exército. Ah, e se eu não me alistar, o que é que vai acontecer? Você pode ser penalizado de alguma forma. Primeiro, se você entrar na universidade, se você passar no vestibular, você não pode entrar na universidade se você for maior de 18 anos e não tiver reservista. Você não pode abrir conta em banco, você não pode assumir um concurso público, você não pode tirar passaporte, enfim, tem muita coisa que você não pode fazer se você for homem maior de 18 anos e, e não tiver seu reservista. Então, te impede de muita coisa. Então, o governo ele te obriga. Então, o nosso recrutamento, né, o nosso alistamento, ele continua sendo obrigatório. Mas, enfim. E aí, a coisa que eu acho super engraçada aí da Sabinada é que eles defendiam a maioridade de Dom Pedro II, tá? Mas eles queriam que a Bahia se tornasse uma república temporariamente até que Dom Pedro se tornasse maior de idade. Quando Dom Pedro se tornasse maior de idade, a Bahia voltava ao resto do Brasil. Então, é uma coisa bem, uma doideira mesmo que existe aí na
sabe nada. E, por fim, a balaiada, que aí vai se assemelhar à cabanagem e tal, né, a revolta dos malês. Então, ocorre no Maranhão, ou seja, norte do Brasil. Participantes, pequenos proprietários e artesãos, que a gente vai falar, ou seja, são grupos marginalizados, grupos excluídos, e escravos aquilombados. Os fatores: exploração dos grandes proprietários de terra sobre a massa de homens pobres, tá? E aí um ponto importante: República, federalismo e reforma agrária. Então vejam, vocês veem isso na geografia até hoje. Falou de reforma agrária, a gente escuta até hoje falando, porque o Brasil não faz reforma agrária, porque não faz reforma agrária, enfim. Então vejam que a luta pela reforma agrária no Brasil, ela não é de hoje. Ela não é dos anos 1950 para cá. Então, concentração fundiária, concentração de terras, sempre existiu e se consolidou, como a gente vai ver, principalmente a partir de 1850. Então, é para a gente perceber que muitas das coisas que nós vivenciamos hoje, como eu falei da política, a gente está vendo aí a reforma agrária, muitas coisas que nós temos hoje, muitas mazelas que nós temos hoje, ainda são reflexo do século XIX, ou seja, o Brasil está no século XXI tentando resolver ainda problemas do século XIX. Então, é cada vez mais difícil a situação do Brasil. Tá, vamos seguir. E aí, né, aquele segundo momento que eu falei para vocês. Eu disse que de 1831 a 1837, nós tivemos a maré liberal, é o período em que se descentraliza a política brasileira. Aí, no regresso conservador, é um período de recentralização. Então, os partidos que eram moderados e exaltados, vou virar esses dois agora, progressistas, tá? Progressistas e regressistas. Qual é a mudança, Egito? De fato, nenhuma, tá? Vai ser basicamente a mesma coisa. Os progressistas favoráveis à descentralização, então seriam os exaltados, que é quando a gente fala aqui de descentralização, tá? Deixa eu anotar aqui. Descentralização é a mesma coisa aqui que federalismo, tá? Então, descentralização é a mesma coisa que federalismo, certo? Não esqueça, falou federalismo, descentralização, autonomia. E os regressistas favoráveis à centralização, ou seja, ao estabelecimento de uma política mais conservadora. Tá? Então é isso o que vai estabelecer, certo? Então, esses conservadores, né, os regressistas, eles chegam ao poder com Araújo Lima, né, que aí é justamente quando ele vai estabelecer esse retorno a essa centralização política. E uma das coisas mais bizarras que já existiu no Brasil foi o seguinte: lembra que teve o ato adicional em 1834. E aí, em 1837, com Araújo Lima no poder, eles criam a lei de interpretação do ato adicional. Que é isso? É tipo, foi estabelecida uma PEC, aí os caras disseram, não, vocês não entenderam bem a PEC. Então a gente vai criar uma lei para explicar como aquela outra lei deve ser entendida. Olha como isso é bizarro. Então, o objetivo aí foi tirar aquela autonomia que foi dada às províncias com o ato adicional, em especial o sistema judicial e o legislativo. Né? O sistema judicial que tinha ficado por eleições para a província eleger os juízes, volta a ser nomeação agora do Poder Executivo, no caso do regente. E o legislativo das províncias. As assembleias legislativas provinciais, elas deixam de existir? Não. Só que todas as decisões tomadas lá, elas precisariam passar pela aprovação da Assembleia Geral. Então, é tipo, decidir aqui, mas só tem validade
quando a Assembleia Geral aprovasse. Seria o equivalente hoje, é tipo, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou uma lei, mas calma, não pode valer ainda, porque o Congresso Nacional, deputados federais e senadores têm que aprovar essa lei da Paraíba. Né? Então, voltou a centralizar o poder. E aí, diante disso, é quando vem o golpe da maioridade. Tá? Então, os progressistas, querendo retomar o poder, eles organizam um projeto de lei para antecipar a maioridade de Dom Pedro II para 15 anos de idade. Então, foi golpe ou não foi golpe? Por quê? Porque foi um projeto de lei. Então, os caras colocaram um projeto que foi apoiado, né, foi proposto pelos progressistas, que queriam a descentralização, mas eles conseguem o apoio dos progressistas. Por quê? Porque eles pensavam que o restabelecimento de uma monarquia seria importante para acabar com aqueles problemas políticos, sociais que estavam acontecendo ali durante o período regencial. E a figura do imperador é uma figura centralizadora. Tá? Mas se é uma figura centralizadora, por que danados progressistas defendiam essa antecipação da maioridade de Dom Pedro II? Porque pensaram, meu amigo, o bicho é um boy, tem 15 anos. Oxe, com qualquer miguezinho ali, a gente consegue controlar ele. Né? Então foi por isso que os progressistas eles lançam essa proposta de antecipação da maioridade de Pedim, né, de Dom Pedro II. E aí esse projeto foi aprovado, né? E por que um golpe? Tá? Por quê? Porque a Constituição estabelecia que ele era maior só aos 18 anos. E aí os caras criam uma lei para antecipar a maioridade dele. E aí, em 1840, com a antecipação da maioridade e a coroação de Dom Pedro II, acaba o período regencial e se inicia o segundo reinado brasileiro, tá bom? Então, ó, eu acho que eu não passei para vocês esse slide, tá? Eu vou passar para vocês agora lá no grupo do WhatsApp, certo? E a partir da próxima semana a gente continua a partir daí, tá bom? Então, uma ótima semana aí, início de semana para todos, né? E Gabriel continue assistindo as aulas dessa semana, tá bom? Então, tchau, tchau, pessoal, e até segunda-feira. Falou!